Fala, jovem, vamos lá. Hoje, critérios de divisibilidade. Hoje nós vamos partir essa aula aqui em duas partes, ok? Então, critérios de divisibilidade, ok? Critério de divisibilidade. O primeiro critério que nós vamos estudar aqui é a divisibilidade por 2. Divisibilidade por 2. Vamos aqui anotar essa definição aqui para nós não termos problema, para entendermos já desde o início aqui. Olha só. Um número será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6 e ou 8. Isto é, quando for par. Então, o critério de divisibilidade por 2 é esse, tá certo? Então, se eu tenho aqui o número, por exemplo, 16, ele é divisível por 2. Se eu tenho um número aqui, 62.134, ele é divisível por 2. Se eu tenho um número 135.731, nesse caso, esse número não é divisível por 2, ok? Então, o primeiro critério de divisibilidade é esse. Vamos agora para o próximo critério de divisibilidade por 3. Vamos anotar aqui, ó. Divisibilidade por 3. Bem, a ideia é a seguinte. Vamos anotar ela aqui. Um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Então, esse é o princípio básico. Então, vamos entender isso aqui fazendo um exemplo, tá certo? Olha só, vou pegar esse número aqui, ó. 62.124. Esse número, pergunta é divisível por 3? Vamos verificar aqui, vamos fazer essa divisão? Então, olha só, 62.124. Passo o tracinho aqui, beleza. Coloco o 3 aqui. Vamos lá, começando 6. Dá 2 vezes 3 é 6. E 6 menos 6 é 0. Desce quem aqui? O 2. 2 dá para dividir por 3? Não, então você acrescenta um 0 aqui e desce o próximo termo aqui, que é o 1. Ficou 21. 21 dividido por 3 é 7. 7 vezes 3 é 21. 21 menos 21, zerou. Desce quem agora aqui, ó? O 2.
2 dá para dividir por 3? Não. Então coloco o 0 aqui e desce o próximo termo aqui, ó, que é o 4. Ficou 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 3 é 24. E 24 menos 24 é 0. Beleza. Então, fazendo a continha, deu certinho aqui, porque essa divisão aqui deu exata. Então, eu posso dizer que 62.124, ele é divisível por 3. Só que, usando o nosso processo aqui, para identificar isso, basta você fazer o seguinte, ó. 6 mais 2, mais 1, mais 2, mais 4, ou seja, eu estou somando os algarismos e eu vou ver quanto que dá isso aqui. 6 mais 2, 8, mais 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, essa soma deu 15. 15 eu ainda posso somar como sendo 1 mais 6. 1 mais 5. 1 mais 5. E 1 mais 5 é 6. Aí eu vou fazer a pergunta, 6 é divisível por 3? É. Se 6 é divisível, então significa que esse número também é divisível. É isso que está dizendo esta regra. Ok? Tá claro isso? Vamos fazer um outro exemplo aqui? Olha só. A pergunta é 7.092 é divisível por 3? Estou fazendo essa pergunta. Vamos verificar aqui a resposta. Bem, sem fazer as contas, né, que esse é o nosso objetivo, dizer se esse número é ou não divisível por 3, sem fazer as contas, você vai fazer o quê? Ó? 7 mais 0 mais 9 mais 2. 7 mais 0 dá 7, 7 mais 9 dá 16, 16, 17, 18. 18 é o mesmo que 1. Opa, sinal de igual que eu não posso colocar, tá? 18. Eu posso escrever como sendo 1 mais 8, e 1 mais 8 é 9. 9 é múltiplo. É múltiplo de 3. Se é múltiplo, então significa que esse 7.092, ele é divisível por 3? A resposta é sim. A resposta é sim. Tá certo? Professor, e quando que não é? Vamos ver esse outro caso aqui, ó. 6.413. Vamos somar aqui os algarismos. A pergunta é divisível? Sem fazer as contas, né? Esse é o objetivo. É divisível por 3? Então você vai somar aqui esses algarismos. Vai ficar 6 mais 4, mais 1, mais 3. Somando, 6 mais 4 é 10, mais 1 é 11, 11, 12, 13, deu 14. 14, eu posso reescrever o 14 como sendo 1 mais 4. E 1 mais 4 é 5. 5 não é múltiplo de 3. Se não é múltiplo, então significa que a resposta é não. Então, 6.413 não dá para dividir por 3. E não dividir por 3 significa o quê? Significa que essa divisão ela é diferente de zero. Tá certo? Esse que é o significado. Continuando aqui, vamos para o nosso próximo critério de divisibilidade, que é o quê? Divisibilidade por 6. Vamos anotar aqui. Então, olha só. Divisibilidade por 6. Bem, na divisibilidade por 6, qual que é uma vantagem aqui do nosso estudo? É porque é o seguinte. Quando que um número é divisível por 6? Vou colocar a regrinha aqui para vocês. Olha só. Vamos anotar ela aqui. É importante a gente anotar todas as regras. Um número será divisível
divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ok? Então, preciso verificar, para eu saber se o número é divisível por 6, eu tenho que verificar a divisibilidade por 2, e eu preciso também verificar a divisibilidade por 3. Vamos fazer aqui um exemplo, olha só, o número é 3.624, ele é divisível por 6, vamos verificar divisível por 6 é uma pergunta. Primeira coisa, ele é par? É par. Como ele é par, é divisível por 2. Beleza. Agora, vamos fazer a soma aqui, ó. 3 mais 6 mais 2 mais 4. 3 mais 6 é 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A soma deu 15. 15 eu posso escrever como sendo 1 mais 5, que é 6. 6 é múltiplo de 3. E se 6 é múltiplo de 3, então a resposta é sim. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3. Então, esse número ele é divisível por 6. Pode fazer a continha aí, vamos fazer a conta aqui só para verificar, ó. É 3.624. Você vai ver que essa divisão dá exata. Então, vou pegar aqui divisível por 6. Pega aqui o 36, é 6, 6 vezes 6 é 36. 36 menos 36 é 0, desce quem? O 2. 2 dividido por 6 não dá, é 0. Você coloca o 0 e desce o 4, ficou 24 por 6 é 4. 6 vezes 4 é 24. E 24 menos 24 zerou. Essa divisão deu uma divisão exata, ok? Então significa que esse número ele é divisível por 6. Tá certo? Continuando aqui, agora vamos para a divisibilidade por 4. Vou anotar isso aí. Divisibilidade por 4. Como que eu faço para verificar se o número é divisível por 4? Vamos anotar aqui essa ideia. Aumentando aqui o tamanho. Divisibilidade por 4 é o seguinte. Um número natural será divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Eita, vamos entender essa situação aqui. Vamos fazer através de um exemplo. Então, o primeiro caso é, vamos supor, faz a seguinte pergunta. 100. 100 é divisível por 4? Divisível por 4? Estou perguntando. A resposta é sim. Por quê? Porque 100 termina em 00. Que está dizendo aqui, ó.
quando termina em 00. Então 100 é divisível por 4, se eu escrever aqui, ó, 1300 é divisível por 4, termina em 00. É. 12.700 é divisível por 4? Também é. Vou colocar aqui o E e o E. Agora eu pergunto assim, ó. 10.005 é divisível por 4? Esses dois últimos números não é um número que é divisível por 4, então esse número não é. Agora se eu pego assim, ó, esse aqui, vamos escrever aqui, né? Não é. Você pega o número aqui, ó, 5.232. Pega os dois últimos dígitos. 32 é por 4. Se 32 é por 4, então esse número aqui, ele é por 4. É assim que eu verifico, entendeu? Esse critério de divisibilidade. Tranquilo? Agora, se eu pego o número assim, ó, 4.526. Olhe para os dois últimos dígitos. 26 não é por 4. Então, esse número aqui não é. Tá certo? Então, vamos encerrando por aqui e vamos continuar aqui nos critérios de divisibilidade na próxima aula. Te espero lá.